John Jones invicto novamente? É isso mesmo que pode acontecer. Isso porque, na última terça-feira, a Associação de Comissões de Boxe promoveu duas mudanças importantes nas regras unificadas do MMA. E uma delas pode ter efeito direto no cartel do atual campeão peso pesado do Ultimate. Vou explicar para vocês. John Jones faz apelo a Dana White e pede anulação de derrota após mudança de regras do MMA. O que acontece? Uma das regras que foi alterada diz respeito à cotovelada 12-6, né? Aquela cotovelada de cima para baixo na vertical, que era proibida e agora deixará de ser a partir dessa nova resolução aí, dessa mudança nas regras. Então, o que acontece? Há 15 anos, lá em 2009, quando John Jones enfrentou Matt Hamill na quarta luta da carreira, o John Jones foi desclassificado, acabou sofrendo a única derrota da carreira até então, por desferir uma série de cotoveladas de cima para baixo no Matt Hamill, acabou sendo desclassificado e tendo essa derrota, que até hoje é a única no cartel do John Jones. E assim que ele ficou sabendo dessa mudança de regras, ele não perdeu tempo, foi nas redes sociais e falou o seguinte: invicto antes, invicto agora. Dana White, temos que tirar essa derrota dos livros de história. Bom, é isso. John Jones tentando ali por meios legais, agora com essa mudança de regra, apagar essa mancha no cartel, né? Assim, acho que ninguém considera muito essa derrota para o Matt Hamill, não prejudica o legado do John Jones, mas fato é que quando você abre o cartel dele, tem o vermelhinho lá e tem o nome do Matt Hamill, tem essa derrota. Gabriel Farelli, você acha... Eu confesso que eu não lembro de nenhum precedente parecido, mas você acha que é uma possibilidade real? Se tratando de John Jones, o queridinho do UFC, o queridinho do Dana White, pelo menos recentemente, a quem Dana White tem rasgado diversos elogios. Você acha que, de repente, na justiça, o John Jones consegue apagar essa derrota e ficar com um cartel só de vitórias e, de repente, um no contest ali na carreira? Bom, Fernando, confesso que é um caso tão sem precedente que a gente não sabe nem para quem ele pode apelar, né? Acho que vamos ser honestos aqui, se a gente falar para quem ele vai ter que apelar, a gente não sabe se vai ter que entrar na justiça, reclamar com alguma comissão atlética, seja lá o que for. Então, é um caso tão sem precedente que a gente não sabe, a gente está meio sem rumo, sem entender aonde ele pode fazer, o que ele pode fazer para correr atrás disso. Mas, assim, na minha humilde opinião, cara, o que leva ele a querer apagar essa derrota é aquilo que aquela parte que a maioria dos atletas de alto nível, principalmente campeões como o John Jones, tem, que é o ego. Isso nada mais é do que o ego de querer tirar uma mancha do cartel. Cara, nós estamos falando aqui do melhor atleta de todos os tempos, cara que venceu nomes como Daniel Cormier, como Vitor Belfort, como Lyoto Machida, o maior nome da história do meio pesado, agora campeão peso pesado do UFC. Não é uma derrota pro Matt Hamill, independente se ele estava vencendo a luta ou não, que vai apagar ou manchar o legado da carreira dele, cara. Ele se passa batido. E ainda tem a contextualização do que você falou, era uma luta que ele estava dominando, uma luta que ele estava vencendo. Ele estava no grande apau, estava na montada. Então, eu acho que isso não muda nada, não vai afetar em nada a carreira dele. Eu até entendo dele ter o ego de querer tirar essa parte, mas não vai ser. Só para contextualizar quem foi Matt Hamill para os mais novos que me acompanham, é um atleta que hoje tem 47 anos, se aposentou com um cartel de 12 vitórias e 8 derrotas. Ele teve no UFC de 2006 a 2013, conquistou 10 vitórias e 5 derrotas. Então, é um cara que, com todo respeito, foi profissional de alto nível, chegou na maior organização de MMA do mundo, mas nós estamos falando de muitos quilômetros de distância para ele quer chegar perto do John Jones. Então, ele pode falar o que for, eu venci o John Jones, pela regra ele venceu, mas acho que isso não interfere muito, não. Eu acho que o John Jones está se preocupando muito com pouca coisa, com uma coisa que não é tão relevante. Ele pode falar ali, eu estava vencendo a luta e estava mesmo, não é isso que vai abalar a carreira dele. Então, resumindo a história, eu acho que o John Jones não precisa se preocupar com isso, deixa isso para lá. Foi cumprida, certo ou não, foi cumprido o que era a regra na época, não podia as cotoveladas, então o árbitro agiu certo, cumpriu o que a regra previa. Então, deixa para se preocupar com outras coisas. Tem um Miocic aí, provavelmente, na frente dele, tem um pelotão aí que pode ter Tom Aspinall, pode ter Alex Poitin. Então, eu acho que ele devia focar nisso, esquecer uma derrota que não muda em nada o legado brilhante que ele construiu no MMA. Ouvimos a opinião de Gabriel Farelli, mas eu quero saber também a opinião de vocês. Então, deixe aqui nos comentários como que John Jones deve proceder, como que a comissão deve proceder, Dana White, o que deve acontecer nesse caso. A vitória deve ir para John Jones, já que a regra passou por essa alteração,
ou o que passou, passou, vale a regra da época, e o John Jones deve ter essa derrota mantida aí no seu cartel. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. E também, mudando de assunto agora, a gente vai falar de outro assunto polêmico que vai render bastante pano para manga aí. A ESPN norte-americana, um grande portal aí de notícias e de mídia, fez recentemente a lista dos 10 maiores lutadores do século no MMA. E fora dessa lista está o rei do Rio, o brasileiro José Aldo. Sem José Aldo, a ESPN elege os 10 maiores lutadores do século no MMA. A gente vai passar rapidinho aqui pela lista. A ESPN, na verdade, lançou uma lista com os 100 maiores atletas do século, envolvendo todas as modalidades, e dentro dessa lista apareceram 2 atletas de MMA, John Jones e George St. Pierre. Então, aí ela fez um recorte do MMA especificamente e apontou esses 10 nomes que vocês veem aí. Ó. Em primeiro, John Jones. Em segundo, George St. Pierre. Em terceiro, o único brasileiro na lista, Anderson Silva. Aí vem Demetrius Johnson, Khabib Nurmagomedov, Fedor Emelianenko, Randy Couture, Chuck Liddell, BJ Penn, Kamaru Usman. Todos esses nomes à frente de José Aldo, que sequer foi citado pela lista. A gente pode citar aqui outros nomes que também foram ignorados, só dentro do peso pena, né? Além de José Aldo, Alexander Volkanovski, Max Holloway, ficando atrás desses nomes citados. Me causou estranheza, Gabriel. Quero saber a sua opinião. Não tinha uma vaga para o José Aldo, recordista de defesa de cinturão do peso pena, lutador histórico da organização, à frente de nomes ali como Kamaru Usman, como BJ Penn, até mesmo o Randy Couture e Chuck Liddell. Quero saber a opinião de vocês. Primeiro, se você colocaria o José Aldo nessa lista, e se sim, em qual posição, e se tem algum outro nome que você sentiu falta também. Bom, Fernando, claro que tinha que ter uma vaga para o José Aldo no top 10, com todo respeito. Aqui em Realengo a gente faria aquela fatídica pergunta: José Aldo joga vôlei? Joga basquete? Não tem como você fazer uma lista de 10 atletas de MMA dos maiores e não colocar José Aldo. Para mim é um absurdo. E eu, olhando a lista aqui, se você não quiser colocar ele no top 3, dá para entender. Nós estamos falando de John Jones, estamos falando de George St. Pierre e estamos falando de Anderson Silva. Mas ali, Kamaru Usman, BJ Penn, Chuck Liddell, Randy Couture, com todo respeito, atletas que tiveram as carreiras brilhantes, mas não tem como. Nós estamos falando provavelmente do maior peso-pena de todos os tempos. Se não for o primeiro, é o segundo ali, talvez com Volkanovski. Pode rivalizar com o Max Holloway ali, mas está no bolo aí dos maiores peso-pena da história. O primeiro campeão peso-pena da história do UFC. Recordista de vitórias em lutas por cinturão. Ele venceu 8 lutas por cinturão no UFC, sendo 7 defesas. Então, assim, não dá para você ignorar um cara desse. Estamos falando de um atleta com um cartel absurdo, um atleta que mesmo já na altura, essa altura do campeonato, 37 anos, consegue se manter ativo, 32 vitórias, 8 derrotas. Então, assim, com todo respeito à lista da nossa queridíssima ESPN, mas tem atletas aqui que a gente não pode. BJ Penn, a gente tá falando do BJ Penn, cara, é um cara que, com quase da idade do José Aldo, emendou 7 derrotas consecutivas, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de 37 anos, o José Aldo acabou de vencer uma luta de pay-per-view. É o Jonathan Martínez, mas é um pay-per-view, um atleta de alto nível, um atleta ranqueado. Então, tinha que ter uma vaga para o José Aldo ali. A gente pode falar, você até citou Alexander Volkanovski, Max Holloway, só ficando no peso pena, eu acho que também mereceu uma vaga. Mas, enfim, como o assunto aqui é José Aldo, não dá para esquecer esse absurdo. Então, mandou mal nessa lista a nossa querida ESPN. Na lista geral, você falou, foram 100 nomes, 2 atletas de MMA. Eu acho que dá até para entender, o MMA é um esporte bem mais novo do que a maioria dos esportes que tem na ESPN. Vai lembrar que a ESPN norte-americana é o público do futebol americano, é o público do basquete. Então, foi uma galera mais privilegiada e é compreensível. Mas no recorte do MMA, 10 nomes, não ter o José Aldo, é praticamente um crime, não tem como. É isso, galera. A gente fica por aqui com o Giro Super Lutas desta quarta-feira e eu quero saber de vocês. Tinha lugar para o José Aldo nessa lista, não tinha não? Então, cada um de vocês vai montar aqui nos comentários o top 10 da história do MMA, do século, como vocês preferirem, mas eu quero saber a opinião de vocês, quero ver cada listinha aí que vocês vão montar e também deixa a opinião aí a respeito da situação envolvendo ali a derrota do John Jones para o Matt Hamill. Se tem volta, se não tem, quero saber de vocês. Além disso, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o nosso trabalho a alcançar cada vez mais pessoas. E é isso, a gente se vê na próxima edição do Giro Super Lutas. Valeu!